Boa noite. Vamos falar sobre o capítulo 4, aprendizagem organizacional, variáveis individuais e desempenho. Os profissionais não reproduzem só apenas conhecimentos e habilidades, como também somos estimulados a produzir novos conhecimentos, procedimentos e recursos que podem ser úteis para a organização. Como, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho. A gente já deve ter vivenciado como aprender uma nova habilidade, uma nova ferramenta. E nesse capítulo, nós vamos falar sobre uma série de competências e habilidades que devem ser aprendidas pelo gerente, para que ele tenha uma boa gestão e eficácia. Mas o que é eficácia? É fazer a coisa certa. É quando o trabalho ele é realizado e atinge totalmente o resultado esperado. É quando o trabalho ele tem uma conclusão daquele objetivo. As empresas, para garantir a competitividade no mercado, devem estar sempre aprendendo, se renovando, modernizando, inovando devido às mudanças tecnológicas e às exigências dos consumidores, que vêm se aumentando a cada dia mais, exigindo das empresas com os novos surgimentos de serviços e produtos. Com isso, as organizações, elas desenvolvem um processo de aprendizagem como estratégias criativa e produtiva para se adaptar a essas mudanças. Vamos agora listar 3 níveis de aprendizagem na organização. O primeiro nível é o nível do indivíduo, que é através dos esforços pessoais, com os compromissos do cargo e da empresa. Processos de aprendizagem, que podem ter emoções positivas, negativas e ocorrendo diversos caminhos. E tendo o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Nome estranho, mas o que seria isso? Vamos dizer então. O conhecimento tácito, ele está ligado à experiência do indivíduo, que foi acumulado ao longo da sua vida. Ele é mais difícil de ser formalizado, porque ele é meio subjetivo e ele é específico às habilidades da própria pessoa. Já o conhecimento explícito, ele está ligado a todas as maneiras formais e racionais de aprender. Esse conhecimento, ele é claro, regrado e fácil de ser comunicado. Ele está registrado em artigos, livros e documentos. Agora vamos passar para o nível do grupo. Esse nível do grupo de aprendizagem é um processo social e coletivo. É preciso observar como o grupo aprende e combina os conhecimentos, as crenças individuais, para compreender e interagir com os esquemas coletivos e partilhados. No nível da organização, o processo de aprendizagem ele é individual, mas de compreensão e interpretação coletiva, partilhada pelo grupo, que expressa a cultura, as normas, regras, estruturas, procedimentos, manuais, artefatos e elementos simbólicos, que constroem uma memória organizacional. A aprendizagem do nível do grupo, ela é diferente do nível individual. Por quê? Esse processo é um processo de partilha e de interação. Há uma troca de conhecimentos e habilidades. E o seu resultado, ele é maior e mais positivo, porque pela lógica matemática, quanto maior o número do grupo, maior a compreensão, podem trocar essas informações. E há uma sinergia. E o que seria essa sinergia? É todos agindo da mesma forma para alcançar o objetivo. Os níveis de aprendizagens, eles são interativos e interdependentes, formando um ciclo que começa dando o significado para a organização e depois ele busca dar um significado para o sistema de interação e finalmente rege, formando e modificando as crenças do mundo e a situação da organização. A aprendizagem,
ela resulta no conhecimento de crenças do mundo e da organização. Ela resulta nessa mudança. Então, os indivíduos, eles partilham desse conhecimento. E o ciclo de aprendizagem do grupo acontece pela realização das tarefas, de novos tipos de capacidade e desenvolvimento das rotinas. A interação do grupo versus a organização, ela representa partes que os grupos se interagem e se comunicam pelos novos conhecimentos de outros grupos, que adquirem outros recursos para colocar o conhecimento em ação e converter o conhecimento do grupo em organizacional. O nível do ciclo de aprendizagem organizacional e individual e do grupo é integrada aos objetivos estratégicos, que é incutida em sistemas. A interação dos grupos com a organização, ela afeta a própria aprendizagem individual quanto a organizacional. Agora vamos dar sequência sobre a teoria do aprendizado social ou a teoria social cognitiva com a nossa amiga Rafaela. Boa noite, eu vou falar sobre o 4.2, que é a teoria do aprendizado social. Um dos expoentes da teoria social cognitiva é Albert Bandura, professor da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Já nos anos iniciais de sua carreira, ele discordava de alguns pressupostos do behaviorismo. Diz Caine, a fim de comprovar suas críticas, passou a desenvolver experimentos junto com seus alunos com o propósito de evidenciar o papel de mecanismos cognitivos na aprendizagem que, para ele, não poderia ser explicada apenas pelo reforçamento. Para Álvaro E. Garrido, a teoria de Bandura defende que a pessoa não responde de maneira mecânica aos estímulos do ambiente. Nem a mente humana é simples sistema computacional, onde o processamento automático da informação gera determinado resultado sem que aparentemente intervenha a consciência. Segundo Bandura, a teoria da aprendizagem social propõe que o comportamento é fruto do determinismo recíproco, isto é, probabilidade de associação entre eventos cognitivos, ambientais e comportamentais, afetarem-se mutuamente em graus variados. Assim, comportamento, cognição e ambiente constituem fatores que influenciam os contextos humanos. Os indivíduos reagem aos estímulos externos com base em processos cognitivos intermediários. Agora eu vou mostrar para vocês esse diagrama, onde nós temos a cognição, comportamento e ambiente. Conforme podemos notar, o esquema da figura evidencia que a interação entre o indivíduo e o meio externo é mediada por aspectos cognitivos. Há uma influência mútua entre os elementos dispostos, comportamento, cognição, ambiente, visto que todos são importantes na determinação das ações humanas. Para Bandura, os aspectos cognitivos indicam quais elementos do ambiente serão observados e de que modo serão percebidos. Propõe que a influência relativa que esses três conjuntos de fatores interconectados exercem variação em diferentes indivíduos e sob diferentes circunstâncias. Em algumas situações, os eventos do ambiente apresentam restrições tão fortes ao comportamento que passam a ser seu principal determinante. Álvaro E. Garrido afirmam que, segundo Bandura, a capacidade de ação dos humanos provém de 5 fatores básicos, a saber, intencionalidade, capacidade simbólica por meio de qual se pode dar sentido, forma e cognidade de experiência, capacidade vicária, que possibilita a aprendizagem e participar da observação do comportamento do outro,
capacidade de previsão que guia e motiva antecipadamente as ações e forma expectativas sobre as consequências da ação. Capacidade autorreguladora, mediante a qual se pode ter controle de pensamentos, sentimentos, motivações. Capacidade autorreflexiva, que possibilita que se tenha consciência e experiência de vida e do pensamento. Conforme você notará, cada uma dessas capacidades desempenha de modo integrado papel fundamental na mediação comportamento-ambiente. A seguir, vamos seguir cada uma delas. Agora eu vou falar um pouco sobre o 4.2.1, que é intencionalidade, capacidade simbólica. Os seres humanos agem sobre o mundo de modo intencional, ou seja, seus atos são dotados de sentido e intenção. Segundo Bandura, uma intenção é uma representação de um curso de ação futura a ser seguido. Ele não é uma simples respectividade ou previsão de ações futuras, mas um compromisso proativo com sua realização. É preciso, portanto, diferenciar ação de intenção, pois se trata de episódios separados no tempo, sendo que a última dotada de componentes automotivadores que influenciam a possibilidade de que a primeira ocorra futuramente. Dessa forma, segundo Bandura, os atos humanos detêm propósitos, uma vez que as intenções envolvem planos de ação. Grande parte dos atos humanos estão relacionados a outras pessoas como participantes de atividades conjuntas, que exigem comprometimento com uma intenção compartilhada e a coordenação de planos de ação interdependentes, o que caracteriza atuações cooperativas em que é necessário unir interesses pessoais com objetivos da natureza coletiva. Para Bandura, os indivíduos são capazes de simbolizar o que lhes permite compreender o significado de seu ambiente, solucionar problemas, comunicar-se. Assim, os símbolos são os veículos de pensamento e simbolizam suas experiências. As pessoas podem proporcionar estrutura, significado e continuidade para as suas vidas. Logo, por meio da intenção, os sujeitos podem compor planos que influem em suas ações. A intencionalidade, a capacidade humana de dar significado às coisas, se dá a partir do uso de símbolos, códigos compartilhados que são interpretados pelo sujeito e formados no contexto sociocultural, ambiente em que vivemos. Agora eu vou falar sobre o 4.2.2, que é a capacidade vicária. A partir de experimentos realizados durante a década de 1960, Bandura apresentou dados que se contrapunham à ideia de que a aprendizagem ocorre apenas pelo reforçamento de respostas sem tentativas de ensaio e erro, tal qual propunha a behaviorismo. Isto é, para esta abordagem, o indivíduo, ao longo do processo de aprendizagem, emitiria determinados comportamentos, sendo aqueles considerados corretos seriam reforçados, ao contrário dos incorretos. Segundo Bandura, a aprendizagem vicária diz respeito ao processo em que novas respostas são adquiridas ou respostas já existentes são modificadas em decorrência da observação do comportamento de outras e de suas consequências reforçadoras, sem que haja desempenho aberto de observador durante o período de exposição ao modelo. Na aprendizagem vicariante, a capacidade de emitir respostas ou emiti-las com base em um modelo é fruto da semelhança na estimulação de processos cognitivos. Isso é, a aprendiz a observar um modelo em determinada situação é capaz de aprender quando se encontra diante de estímulos parecidos com aqueles que constatavam na ocasião de aprendizagem. Como isto ocorre? Em grosso modo, o indivíduo detém a capacidade de simbolizar os estímulos presentes na ocasião da aprendizagem, de modo a aplicar estes símbolos em situações de estimulação semelhante. Para
Kazinga e Etherton, Bandura comprovou a aprendizagem vicária a partir de um experimento em que crianças assistiam a um vídeo no qual um adulto modelo brincava de modo agressivo com o João Bobo. O filme era composto de 3 finais diferentes. Primeiro, o modelo não recebia nenhuma consequência após o espancamento do boneco. Segundo, o modelo era elogiado e recebia doces. Terceiro, o modelo era espancado e advertido verbalmente. As crianças foram divididas em 3 grupos conforme o final do vídeo a que assistiram, sendo levadas a uma sala em que também havia um João Bobo. Aquelas que observaram o adulto sendo elogiado emitiram maior taxa de comportamentos agressivos em relação ao boneco do que as outras. Estas crianças não aprenderam a agredir o João Bobo, muito pelo contrário, em outra situação, receberam presentes para imitar o comportamento de espancar o boneco. E todos conseguiram fazer. De acordo com Kazinga e Etherton, é importante distinguir entre a aquisição de um comportamento e seu desempenho. Todas as crianças aprenderam ao comportamento, mas apenas as que viram o modelo ser compensado executaram o comportamento. Agora eu vou passar a palavra para a Josiane. Boa noite. Iremos falar sobre o tópico 4.2.3, capacidade de previsão. O que seria a capacidade de previsão? É fazer um planejamento para obter êxito e evitar o fracasso. Podemos citar um exemplo. Uma pessoa que está estudando para o concurso, ela tem que se preparar e estudar e organizar os estudos de aula e as datas para conseguir o resultado na prova. Quando você pensa antecipadamente, as pessoas se motivam e guiam suas ações, proporcionando direção, coerência, significação para a vida do indivíduo, planejando, reorganizando suas prioridades. Os indivíduos apresentam a capacidade de se auto-orientar e prevêem as consequências dos seus atos, evitando assim um resultado negativo. Agora iremos falar sobre o tópico 4.2.4, capacidade autorreguladora. O que seria a capacidade autorreguladora? Seria estabelecer um